Meus irmãos e minhas irmãs, vos saúdo com a paz do Senhor. Sou o professor Gesiel Costa e este é o seu canal EBD em Ação. Canal feito especialmente para você, para abençoar a sua vida com os subsídios históricos, subsídios culturais, subsídios teológicos, para que o professor e a professora possam ter subsídios para dinamizar a sua aula, ampliar, ilustrar, melhorar a sua aula. A intenção é contribuir com as lições dos professores, com as aulas dos professores na escola dominical. E hoje nós estaremos estudando a lição de número 4, cujo título é Curando o Filho de um Oficial. As lições dos jovens vêm falando sobre os milagres de Jesus no Novo Testamento. E a lição de hoje fala de um milagre, a cura, curando o filho de um oficial. O primeiro tópico diz assim, a mobilidade ministerial de Jesus entre a Judeia e a Galileia. Então, nós observamos na Bíblia quando o profeta Miqueias, no capítulo 5, ele fala, e tu Belém, Belém Efrata, de ti virá o libertador. E então a promessa dos profetas, principalmente do profeta Miqueias, é que Jesus nasceria em Belém. Mas Maria está em Nazaré, a 150 quilômetros de Belém, grávida, próxima de dar à luz a seu filho. E parece que a profecia de Miqueias não irá cumprir, porque ele está em Nazaré. Mas em Lucas capítulo 2 diz que o imperador César Augusto fez um censo e todos deveriam ir a Belém para alistar-se. Já era um propósito divino, encaminhando o cumprimento das profecias para que cumprisse tudo aquilo que o Senhor Deus havia dito pelos profetas sobre Jesus Cristo. É bom que se diga que só sobre Jesus são mais de 330 promessas na Bíblia, todas cumpridas nele. Então nós percebemos que nessa ordem do imperador César Augusto, de que as pessoas se alistassem em Belém, todos deveriam ir para Belém, inclusive a família de Jesus. E chegando ali, não havia lugar na estalagem, mas cumprindo-se a promessa, nasceu Jesus em Belém para cumprir o que o profeta havia dito. Mas ele viveu em Nazaré. Ele foi habitar em Nazaré, morar em Nazaré. Então nós observamos, quando fala mobilidade ministerial de Jesus entre a Judeia e a Galileia. Então nós observamos que nesse período havia, segundo a geografia bíblica, haviam 3 grandes províncias, Samaria, a Judeia e a Galileia. Era como se fosse 3 grandes estados de Israel. Então ele está ali nessa mobilidade em duas províncias, Galileia e Judeia, mas posteriormente também em Samaria, nessas regiões, Jesus Cristo passou operando os milagres. O ministério do Senhor na Galileia, ele nasceu ali, mas continuou atuando em toda a região, todo o mundo bíblico daquele período de Israel, Jesus Cristo estava atuando ali. Aí nós temos o segundo tópico, o perigo da fé baseada em sinais. Aí o primeiro subtópico, a fé que surge da palavra. Então nós temos nesse primeiro subtópico aí do segundo tópico, um exemplo da mulher samaritana. E precisamos saber como que inicia a questão dos samaritanos na Bíblia. Em 1 Reis está registrado que quando a Síria veio contra Israel para levar em cativeiro, levou todos a nação do norte para o cativeiro, trouxeram Sefarvaim, povo de Sefarvaim, povo de Ava, povo de Cuxi, povo de Babel. Houve uma mistura de raças, são diversas pessoas ali. Então eles, naquela mistura de raça, foram se proliferando e tornou-se uma nação grande. Quando Israel volta do cativeiro, está aquele povo morando que haviam ocupado as terras por concessão do rei da Síria. Israel quer as suas terras de volta, mas aquele povo que estava morando ali não queriam dar as terras porque haviam recebido concessão do rei da Síria. Então eles tiveram que dividir as terras com o povo de Israel, que foi empurrando eles para próximo ao Monte Ebal. Nesse Monte Ebal e Monte Gerizim foi aonde Moisés proferiu as leis em Deuteronômio 28.
A primeira parte de Deuteronômio 28, ela fala sobre as consequências em decorrência da obediência da lei do Senhor. Quem obedecesse às leis do Senhor teriam a chuva, o trigo, a cevada, o gado, as suas terras com tranquilidade, a paz dos inimigos. Isso Moisés falou, proferindo essas bênçãos de cima do Monte Gerizim, que ficou conhecido como o Monte das Bênçãos. Posteriormente, na segunda parte de Deuteronômio 28, que fala das consequências da maldição em não se cumprir a lei do Senhor, ele sobe no Monte Ebal e profere todos aqueles que não guardarem a lei do Senhor, virá sobre ele as pragas, os inimigos perseguirão, não terá chuva, não terá o gado, não terá as plantações. Então o Monte Ebal ficou conhecido como o Monte das Maldições. Israel então foi empurrando esses samaritanos para próximo das redondezas do Monte Ebal, que era onde eles consideravam o Monte das Maldições. E isso perpetuou até a época de Cristo. Quando Jesus encontra a mulher samaritana, ela tem ainda essa preocupação, porque os judeus diziam que eles moravam em lugar de maldição, nas redondezas do Monte Ebal. E nós vemos ela preocupada com essa geografia, dizendo aonde que se deve adorar? É no Monte Gerizim, o Monte da Bênção, ou é no Monte Ebal, o Monte da Maldição? Então Jesus abre a mente dela e diz que os verdadeiros adoradores adoram ao Pai em espírito e em verdade. E Jesus então passa a falar sobre a mulher samaritana, e neste tópico aqui nós temos então a fé que surge da palavra. Cristo foi falando as palavras, sem operar milagre, a não ser o milagre da salvação. E ela aceita e se torna missionária em Sicar, e a partir daí ganha todas as pessoas. Agora eles diziam, não é mais pelo que você disse, mas porque nós mesmos vemos o Mestre e então cremos nele. Então a abrangência do Evangelho de João salva a todos, não apenas os judeus, mas a todas as pessoas. A Bíblia diz, a todos quantos crerem, Deus deu-lhe o poder de serem feitos filhos de Deus. Os judeus precisavam descobrir que a salvação não é exclusividade deles, mas de todas as pessoas. Jesus veio para salvar todo aquele que crê, independente de raça, de nação, de língua, de cor. Então, o Evangelho é abrangente. O contraste da fé baseado em sinais. Ainda nós temos nesse tópico o contraste da fé baseado em sinais. As pessoas que precisavam de sinais para poder crer. É conhecido como os Tomés da vida, né? Tomé que disse, se eu não colocar o dedo nos buracos causados pelo cravo e pela lança, eu não vou crer de maneira nenhuma. E Jesus fala, bem-aventurado é aqueles que não viram e creram. Então muitas pessoas precisam ver milagre para crer. Então naquele período que Jesus estava sobre a sua missão em Israel, ele falava e fazia os milagres, mas muitas pessoas para crer queriam ver milagres. Alguns, como Herodes, convidou Jesus e convocou ele para que operasse algum milagre. Jesus não operou nenhum milagre. E várias pessoas que ouviam falar de Jesus também rogavam a ele para que fizesse algum milagre. Mas a fé ela vai além do milagre. Se é fé, já é crer em algo que não é pela vista. Nós não seguimos a Cristo por vista, mas por fé. E a fé ela vai além das ações humanas. Terceiro tópico, nós temos o milagre que gera a salvação. O milagre que gera a salvação, que é contando a história do oficial do rei, provavelmente um homem da alta elite do governo que existia naquele período, e ele então procurou Jesus e simplesmente pela fé ele disse, só uma palavra que meu filho sarará. E quando Deus deu a palavra, o Senhor Jesus deu a palavra, ele verificou o horário e percebeu que era no horário que Cristo falou que o filho dele estava curado, que ele tinha ficado em casa. Então ele creu antes e depois toda a família também creram, porque o milagre gerou a salvação para aquelas pessoas. Diferente daquelas pessoas de João 6, já que estamos falando do milagre, que é o milagre da multiplicação dos pães e dos peixes, onde Cristo multiplicou os pães e os peixes, a multidão comeu os pães e os peixes, e no outro dia, subsequentes, procuraram Jesus em busca de mais pães, mais peixes, mais milagre. E João 6, 25 a 27 diz, a multidão chegando do outro lado do mar de Tiberíades, disse para Jesus, Mestre, quando chegaste aqui? Porque te procurávamos e não te achávamos. Então Jesus responde, vós me buscais não pelos sinais que vistes,
mas porque comeste do pão e vos saciaste. Aí Jesus começa a dar lições. Trabalhar não pela comida que perece, mas pela comida que permanece. Então ele dá lições que nós precisamos crer em Jesus, não trabalhar simplesmente pelos milagres, ou viver em busca de bênção, em busca de milagres, sem crer em Jesus, sem servir a Ele com fidelidade. Então aquela multidão parecia mais fã de Jesus, gostavam de ver os milagres, eram fãs, gostavam de como espectadores, observavam o que eles faziam, mas não queriam entregar o seu coração com inteireza sobre as palavras do mestre, sobre as ações do mestre, que era salvar. Então, muitos hoje ainda, as lições, ela nos garante isso, que muitas pessoas hoje vivem em busca de bênçãos, vivem em busca de milagre, mas não querem o abençoador, não querem o próprio Cristo que opera o milagre. Então, nós precisamos de Jesus, servir a Jesus, independente se ele vai curar ou não, se ele vai derramar as bênçãos ou não, porque o maior milagre é o milagre da salvação. Se nós temos o maior milagre, que é o milagre da salvação, Jesus já é suficiente na nossa vida. E o restante é pela graça. Se ele quiser operar, ele opera. Se ele quiser curar, ele cura. E se ele quiser abençoar as bênçãos espirituais ou materiais, ele pode fazer, porque aí é pela sua graça. Mas o primeiro milagre, e nós devemos servir a Jesus pela nossa salvação. Então essa lição só é importante, nessa lição de número 4, e eu desejo a você, meu professor e minha professora, que você tenha uma excelente aula. Deus em Cristo te abençoe.